O tema desta meditação, desta mensagem, nesta manhã é em memória de mim. Em memória de mim. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Em memória de mim. Por que ele falou isso? O que isso significa? Qual o sentido desta expressão de nosso Senhor Jesus Cristo, em memória de mim? Façam isso em memória de mim. O que Jesus estava querendo dizer com isso? No momento da Santa Ceia, nós temos aqui o texto, que nós lemos, e lá em 1 Coríntios 11, e temos também o mesmo texto lá no Evangelho de Lucas. Temos nos 4 evangelhos, mas o Evangelho de Lucas é mais específico nesse ponto, Então, ele diz o quê? Vou ler novamente. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. O apóstolo São Paulo dizendo aos irmãos lá em Corinto, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vou ler até aqui. Em memória de mim. O que significa a palavra memória? Se você for lá no dicionário de português, você vai encontrar memória. Faculdade de se lembrar de coisas passadas. Lembrança de experiências já vividas. Recordação. Codificação, armazenamento e recuperação. É isso que fica na nossa memória. Existe um código, que grava isso na nossa memória. Por exemplo, quando você quer gravar alguma coisa, o nome de alguém, se você associar a alguma coisa que você conhece, fica mais fácil. A pessoa, por exemplo, se chama Pedro. Vou dar um exemplo. Você grava pedra, uma pedra na sua cabeça, fica mais fácil. Quando você vê aquela pessoa, você se lembra da pedra. Você fala: ele se chama Pedro. É um código que você gravou na sua mente. Quando você aciona este código, que está armazenado na sua mente, recupera-se aquele nome, aquela questão que você gravou, e vem à memória. A importância da memória, o reaproveitamento das experiências do passado para garantir a continuidade do aprendizado no presente e no futuro. Guardou? A importância da memória. Por que Jesus falou em memória de mim? Guardem isso na memória de vocês. Quem foi que criou a memória? Foi Deus. Não foi? Por isso que ele falou: guardem isso na memória de vocês. Não tinha como não guardar, Não tinha como não guardar. Eu vou explicar por quê. Então, o que é a importância da memória? O reaproveitamento de experiências do passado. Você aproveita experiências do passado para garantir a continuidade desta experiência, do aprendizado dela, do que você tirou dela, no presente e no futuro. Eu vou precisar dessa experiência que eu tive no passado, para o presente e para o futuro. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Guardem na memória. Quando vocês fizerem isso, se lembrem de mim. Quando vocês forem cear desta maneira que nós estamos fazendo hoje, Jesus estava dizendo para eles, era a última ceia, por isso que nós chamamos a última. Jesus falou ali que o outro momento que eles estariam participando daquele
jeito, daquele modo, de uma ceia, não seria mais aqui na terra, seria lá no céu. Jesus falou para eles, está nos evangelhos. Eu estou falando isso para vocês porque da próxima vez que nós formos nos reunir para participar da ceia, não vai ser mais aqui na terra, vai ser lá no céu. Era um momento que não tinha como esquecer, tinha? O que o apóstolo Paulo fala aqui? A gente passa batido, né? Mas eu vou preparar uma mensagem sobre isso ainda. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tinha como esquecer aquele dia? Tinha como esquecer aquela noite? Foi na noite em que Jesus foi traído. Deus já me deu os pontos dessa mensagem, e eu vou pregar ela ainda. Vamos lá. Então veja, em memória de mim, quando eu olho para a cruz, eu me lembro do quê? Será que a cruz foi marcante para os discípulos, para os apóstolos, para os servos do Senhor Jesus? Eles ali contemplaram tudo aquilo que aconteceu na cruz, Jesus ali, crucificado, sofrendo, derramando o seu sangue. Será que aquilo marcou a vida dos apóstolos, dos discípulos? O que você acha, sim ou não? Aquilo ficou gravado na mente deles? Ficou. E como ficou? Então, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos olhar mais para a cruz, viu? Tem gente que não está olhando muito para a cruz. Nós precisamos olhar mais para a cruz. Você está me entendendo? Nós precisamos olhar mais para a cruz. Estamos olhando pouco para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos do que Jesus Cristo fez por nós. O que Ele fez por nós na cruz? A sua morte. A morte do Senhor na cruz por nós. Quando eu olho para a cruz, eu me lembro, Jesus morreu nela por mim. Meus olhos olham para o Gólgota, para o Calvário, e o veem crucificado por mim e em meu lugar. Era para eu estar lá, mas eu não tinha condições de estar lá. Por isso Jesus estava lá e não eu. Era para eu estar lá, sofrendo o que Jesus sofreu, mas não ia adiantar nada eu lá. Tinha que ser o Senhor Jesus. Com Ele adiantou. Meus olhos olhando para a cruz, eu me lembro que Ele morreu por meus pecados e por minha culpa. Você tem noção do que é isso? Ver Jesus sofrendo na cruz, morrendo na cruz e saber que foi por minha causa, por causa dos meus pecados. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Por sua culpa, Jesus foi para a cruz. Por causa dos seus pecados, Jesus foi para a cruz. Você tem noção disso, meu irmão, minha irmã, meu querido, meu amigo? Você tem noção disso? Por isso eu digo, precisamos olhar mais para a cruz. Na morte do Senhor Jesus na cruz, eu vejo a expressão máxima do seu amor por mim. Ele em si, Jesus em si, não precisava ter morrido na cruz. Para ele não mudaria nada na vida dele. Pelo contrário, ele só sofreu em todos os sentidos. Teve que se despojar da sua glória. Você sabe o que é ter que se despojar da sua glória? Da sua realeza? Da sua majestade?
Nós não temos noção do que é isso. Porque uma pessoa, quando está vestida de majestade, vestida de autoridade, ela se acha. Nós vemos aí algumas pessoas, né, que tem um negócio assim, não é de majestade, mas eles pensam que é, colocam de cor escura. E mesmo quando não estão usando aquilo ali, onde eles estiverem, eles acham que ainda são. Com todo aquele poder no meio da rua, onde eles estiverem. Eles acham que continuam com todo aquele poder, com toda aquela pompa. Pessoas importantes, pessoas que têm autoridade. Elas tiram, mas não tiram. Você entendeu? Tiram, mas não tiram. Jesus teve que tirar toda a sua pompa, toda a sua glória, toda a sua majestade, e deixar lá no céu, e vir a este mundo. Sabe onde Jesus veio? Num buraco de esgoto. Além de deixar a sua majestade, a sua glória lá no céu, ele veio num buraco de esgoto, mal cheiroso, onde habita e reina o pecado neste mundo. O meu pecado, o seu pecado. Quando eu olho para a cruz, eu tenho que me lembrar disso. Por isso que eu estou dizendo que nós temos que olhar mais para a cruz do Senhor Jesus Cristo. O diabo tenta nos fazer esquecer disso. Ele quer que a gente esqueça disso. Mas Jesus disse: façam isso em memória de mim. É algo que vocês não devem esquecer, é algo que vocês não podem esquecer. Se vocês se esquecerem disso, vocês estão perdidos. Jesus estava dizendo isso quando ele disse: em memória de mim. Ali eu vi a expressão máxima do seu amor por mim. Jesus não precisava ter feito isso por causa dele, nem por causa do Pai, nem por causa do Espírito Santo, nem por causa dos santos anjos. Mas porque ele olhou para mim, para você, para os homens miseráveis, ardendo eternamente no fogo do inferno, e falou: não, eu vou fazer alguma coisa por esses miseráveis homens. Eu vou fazer alguma coisa para tirá-los do esgoto. Eu vou lá, eu vou sentir o mau cheiro do esgoto, mas eu vou salvá-los. Mas eu vou arrancá-los de lá com as minhas mãos. Pelo menos aqueles que quiserem, aqueles que crerem em mim e naquilo que eu vou fazer por eles. Jesus queria salvar a todos, pode ter certeza disso. Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, desejariam que todo ser humano voltasse para o céu, todos, sem exceção. Mas o ser humano tem dentro de si o livre-arbítrio, a escolha, a livre escolha. Ele escolhe se ele quer ou não. Isso não foi tirado do ser humano e nunca vai ser tirado. Quando eu olho para a cruz, eu glorifico a Deus por Jesus ter suportado a cruz e por não ter descido dela. Esse texto de Mateus 27, versículo 40, vê se você acha aí, querido. Mateus 27, 40. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz.
Quem foi que falou isso para Jesus? Foi o diabo. O diabo falou para Jesus: desce da cruz, prova para nós que você é o Filho de Deus. O que ele tinha que provar, ele já tinha provado. Ele não precisava fazer mais nada para provar. Se ele quisesse, ele não teria feito sequer um milagre, ele teria só falado e ido para a cruz. Mas ele ainda operou milagres e maravilhas. Ele curou milhares de pessoas. Ele expulsou demônios, legiões de demônios. Ele curou cegos, surdos, paralíticos de nascença, com as pernas ressequidas. Aquilo ali, diante dos olhos de todos, apareceu a perna nova, perfeita, em questão de segundos. Aquele homem da mão ressequida que estava lá na sinagoga, a mão dele se fez nova diante de todos, mas porque era sábado, eles queriam matar Jesus. Ele não precisava ter feito nada disso, só ter ido para a cruz, falado: olha, eu vou para a cruz, é desse jeito que eu vou salvar vocês, quem crê, está salvo, e ponto final. Não, ele ainda deu sinais, ressuscitou mortos. O filho da viúva de Naim estava indo enterrar o seu filho e cruzou com Jesus. Acabou. A morte cruzou com a vida, aí não tem para onde, né? Tem para onde correr? Não tem. Porque choras, mulher? Fica tranquila. Levanta, menino. Vai para casa com a sua mãe. Ajuda a sua mãe a viver. Ela já era viúva, não tinha marido, coitada. E agora ficar sem um filho? Ele falou: não. A morte se deu mal naquele momento, porque teve um encontro com Jesus. Aí não teve para onde correr, né? Um outro caso que a morte se deu mal foi na morte de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. A morte se deu mal. 4 dias depois. 4. Jesus falou: deixa lá, deixa enterrar Lázaro. Vou continuar aqui fazendo o que eu tenho que fazer. Deixa lá, deixa apodrecer. Isso não faz diferença. 4 dias depois, Jesus chegou lá. E Maria chorando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Jesus, isso não teria acontecido. Maria, se creres, verás a glória de Deus. Maria falou: eu sei que quando o corpo ressuscitar, ela já tinha ouvido Jesus falar sobre o assunto. Nós vamos ter um corpo ressuscitado e tudo mais. Jesus estava querendo dizer para ela: não, Maria, vai ser agora. Aí Jesus chegou lá e falou: tire a pedra. Lázaro, vem para fora. Onde a vida chega, a morte tem que dar espaço, sair da frente, porque a vida é maior que a morte. É certo que eles morreram de novo, tanto o filho da viúva de Naim como o Lázaro. Então alguém diria: pastor, não foi bem uma ressurreição, né? Porque ressurreição é a ressurreição de Jesus, né? Que aí ressuscita num corpo incorruptível, né? Eles voltaram à vida, vamos dizer assim. Difícil entender, né? Mas uma hora a gente explica com calma. Jesus não desceu dela, ele levou desaforo para casa. Chegou na presença do Pai lá no céu e falou: olha os desaforos que eu levei lá na cruz. Tudo desaforo do diabo. O diabo queria tirar Jesus de lá. Sabia que ele estava sofrendo pra caramba, queria tirar ele de lá. Daqui eu não desço, subi para a cruz e aqui eu vou ficar até o fim. A obra vai ser completa. Quanta dor e quanto amor eu vejo ali na cruz quando eu olho para ela. Quanta dor e quanto amor. Foi por ti, foi por mim. Meus irmãos, dá vontade de ficar o dia inteiro falando sobre o assunto, mas me deram um relógio que não para. Se alguém tiver um relógio parado aí, me empresta aí que eu vou usar ele hoje.
Em segundo lugar, olhando para a cruz, eu me lembro de que em sua morte, Jesus deu o seu corpo por nós, por mim, por nós. Jesus deu o seu corpo. Lucas 22, 19, é o texto mais completo que fala sobre esse assunto. Eu estou fazendo, inclusive, estou escrevendo, né? Sobre os 4 evangelhos em um. Dizem que já existe, que já fizeram isso, mas eu acho que não vai ser do jeito que eu estou fazendo, não. Se for, eu não conheço, não vi, não me trouxeram, vai ser mais um. Pelo menos os irmãos vão ter acesso, tá? Muito legal, muito bom, maravilhoso, altamente didático. Lucas 22, 19 diz assim: e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Então, quando eu olho para a cruz, eu me lembro de que na sua morte, Jesus deu o seu corpo por nós. Ele deu o seu corpo por nós. João 6, 31 a 35. Eu acho que eu não dei esse texto aqui para você, né? Dei? João 6, 36 a 35. Perdão, 31 a 35. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: sempre dê-nos deste pão, Senhor. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Ele deu o seu corpo por nós. Por que ele fez isso? Onde está a razão, o mistério deste ato tão glorioso e que mudou a história dos homens na face da terra? Vamos lá. Eu vou dar uma explicação rápida para vocês, tá? Mas eu espero estar ajudando. O pão. Qual é o simbolismo do pão? O que o pão simboliza para nós? O pão é um alimento, certo? Se nós formos entrar no mérito do assunto, né? O pão que nós vemos hoje, que nós comemos hoje, não é o pão que faziam antigamente, tá? Ele foi modificado com o passar do tempo. Aquele pão era muito mais pão do que o de hoje. Então cuidado com o pão que você está comendo hoje, tá? Às vezes você está comendo gato por lebre. Você pensa que é lebre e é gato. Alguém aqui já comeu gato? Eu já comi. Gato do mato. Meu pai era caçador e eu já comi. Paca, tatu, gato do mato, lebre, coati, passarinho. Perdi de vista. Naquela época era permitido caçar. Não tinha dinheiro para comprar carne, então pegava os bichinhos, coitadinho. Era assim que se vivia. Cuidado com o pão que você come hoje, mas o pão simboliza alimento para a carne, certo? Por isso que na oração do Pai Nosso, que nós conhecemos, todo mundo conhece, Jesus fala, né? Para nós pedirmos ao Pai que nos dê o pão de cada dia. Está querendo dizer o quê? Nos dê o alimento de cada dia para que eu possa viver, continuar vivendo. Eu preciso alimentar esse corpo aqui para continuar vivendo. Sim ou não? Sim. Tem gente que às vezes alimenta demais. Tem que diminuir um pouco essa alimentação. Ele está alimentando demais o corpo. Você precisa alimentar mais a alma, o seu espiritual. Sabia? Nós alimentamos a carne e esquecemos de alimentar o espiritual. Agora nós começamos a estudar na escola bíblica o Deus do sobrenatural. Começamos ontem. Quem gostou da aula de ontem? Quem veio e gostou da aula de ontem? Quem não veio não sabe o que perdeu. Não sabe o que está perdendo e vai ficar para trás.
Sabe aquele corredor que ele começa a correr e ele fica para trás? Todo mundo está lá na frente, ele vai ficando para trás, e às vezes até cai, não chega, não consegue chegar. Meu irmão, essa oportunidade que Deus está nos dando esse ano aqui é de ouro, hein? Eu sei o que eu estou falando, hein? Você que não é aluno da escola bíblica, você não sabe o que você está perdendo. Deus está querendo dar um up na nossa igreja. Se você não participar da escola bíblica, não souber o que está acontecendo, você vai ficar para trás. Isso que eu fiz hoje aqui na mensagem foi para dar um up na Santa Ceia, para você entender o que é a Santa Ceia. Meia hora, 40 minutos? É impossível. É impossível. Eu acho que eu vou escrever um livro sobre o assunto. Pastor vai escrever uns 50 livros. Glória a Deus, né? Pastor Jorge escreveu 150. Ele é o nosso mestre imbatível. Pastor Jorge, se estiver nos assistindo, querida irmã Vera, Deus abençoe. Estamos orando por vocês. Aleluia. Glória a Deus. Pão simboliza o quê? Alimento. E o pão na ceia simboliza o quê? O corpo do Senhor Jesus. O que o corpo de Jesus tem a ver com alimento? Tudo. É o alimento que sacia a fome da nossa alma, do nosso espírito. Jesus falou isso. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Eles falaram, não, quem nos deu o pão do céu foi Moisés. Não, senhores, vocês estão enganados. Aquele pão era o pão para a carne, para o corpo, para que vocês vivessem durante o tempo que vocês estavam vivendo no deserto, 40 anos. O pão que eu estou dando para vocês é para a vida eterna. É para vocês não morrerem jamais. Vocês estão me entendendo? É difícil entendermos isso. Existe toda uma história por detrás disso, que precisamos entender. Mas vamos lá. Em terceiro lugar, olhando para a cruz, me lembro de que em sua morte Ele deu o seu sangue por nós. Lucas 22, 20. Do mesmo modo, né, que Ele fez com o pão, Ele fez também com o cálice. Depois da ceia, depois de comer o pão, pegou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. O que Jesus estava querendo dizer aqui? O que Jesus estava querendo dizer aqui? Para nós, é difícil entendermos. Não para os judeus. Não para os judeus, não para eles. Mas para nós, é difícil entendermos isso. Nós não nascemos no meio dessa cultura que os judeus estavam acostumados, que viviam. Nós vivemos uma cultura diferente. Então é difícil nós entendermos isso. Para eles não. Era só fazer uma associação. Para eles. Para nós não, nós temos que entender a história por detrás disso. Porque Jesus teve que dar o seu sangue por nós? Qual o motivo por detrás disso? Você sabe? Porque Ele disse da nova aliança. Existia outro sangue que já houvera sido derramado em prol de outra aliança? Que sangue era esse? De quem esse sangue fora derramado? Que outra aliança era essa e com quem ele havia sido feita? Ela havia sido feita. Então, vamos lá. Quem já leu o livro de Levíticos e Números na Bíblia, lá no Antigo Testamento? Quem pode falar para mim? São meus 2 livros favoritos, pastor. Ninguém? Engraçado. Tem gente que pula Levíticos e Números. Não é para pular, irmão. Não é para pular, é para ler.
E o livro de Hebreus, você já leu? No Novo Testamento? Quando você lê Levíticos e Números e depois lê Hebreus, acabou o problema. Você fica apaixonado por Levíticos e Números. Porque Hebreus explica Levítico e Números. Vocês estão prontos? Podemos fazer uma leitura aqui para tentar esclarecer? Ou vocês querem que eu encerre aqui? O pessoal está acostumado que geralmente 11h30 termina o culto, né? Mas geralmente dia de Santa Ceia chega quase até meio-dia, né? Eu não gosto de passar do horário, mas eu tenho 3 textos aqui para ler para vocês, para explicar. Podemos? Vamos lá? Hebreus, capítulo 7. Acho que eu separei lá, né? Hebreus, capítulo 7, versículos 22 a 28. Presta atenção. É a linguagem da Nova Almeida atualizada. Eu não sei se ele colocou essa linguagem lá, eu esqueci de falar para ele, me perdoe. Mas eu vou ler aqui na linguagem Almeida, Nova Almeida atualizada. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Os outros são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então ele está querendo dizer aqui que os sacerdotes na antiga aliança, morria, vinha outro, morria, vinha outro. Jesus está sendo sacerdote de uma aliança onde não existe substituto. Ele é sumo sacerdote para sempre, ponto final. Uma nova aliança. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que o sacerdote fazia? Ele intercedia por nós. Então, na lei de Moisés, tá? Na lei de Moisés, você encontra lá em Êxodo, matava-se o animal, tinha um animal certo para ser morto, uma vez por ano, eles tinham o dia do perdão. O sacerdote, o sumo sacerdote pegava aquele sangue e oferecia diante de Deus para que Deus perdoasse o seu pecado, do sumo sacerdote, e o pecado do povo. Ele entrava lá na presença de Deus para levar aquele sangue, para Deus perdoar o seu pecado e o pecado do povo. Deus poderia fazer assim ou assim. Se Deus fizesse assim, ele estava dizendo o quê? Aceito, perdoado. Se Deus fizesse assim, não aceitei, não está perdoado. O sacerdote morria lá, levando aquele sangue na presença de Deus. Sumo sacerdote. Tá? Tudo bem até aí? Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Jesus, quando ofereceu o seu sangue, ele não ofereceu por ele ofereceu por nós. Ele não precisava oferecer para ele não tinha pecado. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que ele fala aqui, ó, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho, com F maiúsculo, Jesus, perfeito para sempre. Então Jesus estava acima da lei de Moisés. Aleluia. Quando que foi instituída essa lei de Moisés? Lá em Êxodo capítulo 12. Quando Deus estava preparando o povo para sair de lá, para tirar o povo de lá. Ele mandou matar um cordeiro, ele deu essa instrução. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Por que Deus deu essa instrução? Conforme o tamanho da família, era o cordeiro inteiro ou não? Por que Deus dá essa instrução? Você vai ver depois que não podia deixar sobra do alimento. Então tinha que comer quanto você aguentava justinho. Nem mais, nem menos. Isso é uma lição para nós também, tá? Veja, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem doença, sem mancha, né? Um macho de 1 ano, novinho, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, serão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Aí ele vai explicando, tem mais detalhes. Tudo isso aqui está ligado com Jesus Cristo. Tudo. Cada um dos detalhes está ligado com o Senhor Jesus Cristo. Tudo está ligado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Começou lá. A primeira aliança que Deus fez com o seu povo foi aqui. Passem o sangue. Por que tinha que passar o sangue nas ombreiras? Porque estava chegando a 10ª praga. Chegou a vez da 10ª praga do Egito. Esses tempos atrás alguém falou que tinha 6 pragas no Egito. Eu falei, acho que essa pessoa não aprendeu a contar, né? São 10 pragas, não é 6. Eu sei quem inventou essa história de 6 pragas. Ela eliminou 4. A principal era a última, né? A morte dos primogênitos. Quem são os primogênitos? O primeiro filho. Outro dia eu trouxe uma palavra para aqueles que estão mergulhando numa nova vida, sobre primogênito e unigênito. Você sabe a diferença? Eu não vou falar aqui. Depois você me pergunta se você quiser saber. De primogênito e unigênito. Mas eles passavam lá no umbral da porta. Como que chama o umbral que nós chamamos comumente? Batente da porta. Sabe? Pá. Você coloca aquilo ali para depois fixar a porta nele, né? Coloca como que chama? Dobradiças, né? Depois a fechadura, maçaneta. Tem que passar o sangue ali. Quando o anjo da morte chegasse naquela porta e ele visse o sinal do sangue, ele não podia entrar naquela casa para matar o primogênito. Mas em toda casa que não tinha aquele sinal, o anjo entrava e matava o filho primogênito, o primeiro filho da família. Primeiro filho. Se tivesse um filho só, ia ficar sem. Mas geralmente naquela época o pessoal tinha mais de um filho. Então, na casa dos hebreus, que obedeceram a ordem de Deus dada a Moisés e passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo não entrou e não matou o primogênito daquela casa. Isso está falando sobre Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo que nos livra da morte eterna. Quem está coberto pelo sangue de Jesus Cristo é livre da morte eterna. O anjo da morte, a segunda morte, diz lá em Apocalipse, não vai atingi-lo, que é pior do que a primeira morte. Amém? Aleluia?
Segundo texto, Hebreus 8, 7 a 13. Porque se aquela primeira aliança, essa aliança que Deus fez com Moisés e o povo dele lá no Egito, Êxodo capítulo 12, que eu acabei de ler, tá? Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreendendo-os, dizeis: aí vem dias do Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias: imprimirei as minhas leis nas mentes deles e as inscreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Quando Jesus falou: este cálice representa o meu sangue que vai ser dado por vocês, o sangue da nova aliança, nova e eterna aliança. Ele estava querendo dizer isso. Acabou aquela aliança feita com Moisés, lá quando saíram do Egito, quando Moisés tirou o povo do Egito, na noite em que Deus mandou o anjo matar os primogênitos. Era o único jeito que tinha de mexer com Faraó, e Faraó falou: sai daqui, vai embora, agora foi demais, o que vocês fizeram agora conosco foi demais. Não existia uma casa de egípcio que não tivesse um morto. O filho mais velho, que geralmente, que é aquele que substitui o pai, precioso demais para toda a família, substitui o pai quando o pai morre. Foi algo terrível. Até o filho primogênito de Faraó foi morto. Faraó falou: isso é demais, sumam daqui, eu não quero ver vocês na minha frente, vão embora. Jesus estava dizendo: aquela aliança acabou, agora no meu sangue eu estabeleço uma nova aliança. Mas o que Jesus estava falando para os discípulos? Os discípulos estavam entendendo? Ele não tinha morrido ainda. Os discípulos não queriam nem imaginar que Jesus ia morrer. Jesus era tudo para eles. Como que Jesus ia morrer? Eles acham que um olhava para o outro e falavam: você está entendendo? Você está entendendo? Mas quando Jesus foi para a cruz, todos eles entenderam e se lembraram. Veio à memória deles as palavras do Senhor Jesus. Tanto é que eles escreveram: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles se lembraram daquilo que Jesus tinha falado. Agora nós estamos entendendo. Tudo aquilo pelo qual Jesus passou, irmãos, é porque ele tinha que derramar o seu sangue total. Eu creio que quando Jesus falou está consumado, caiu dele a última gota de sangue. Pá. Vamos ver lá, é só você pegar os evangelhos e ver. Não sei quem aproveitou nessa Semana Santa e leu. Tem pessoas que na Semana Santa pegam e leem, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, o sofrimento dele, o que bateram nele, o que judiaram dele, colocaram coroa de espinhos que encravou aqui na cabeça dele. Para quê? Para verter sangue. Bateram nele com coisa de chumbinho, que era para rasgar a pele mesmo, para sair sangue. Ele sofreu para caramba, sofreu.
E cada sofrimento que ele tinha, ele se lembrava de nós. Ele se lembrava do gaúcho. Eu falei, eu preciso levar aquele gaúcho para o céu. É um cabeção, mas eu quero levar ele para o céu. Eu quero levar aquele cabeção para o céu. Ele é meu. Eu vou levar ele para o céu, vou ter ele comigo lá eternamente. Eu vou louvar o Rubão, também é cabeção. Vou levar ele também. Eu quero ver ele comigo lá. Cada sofrimento que Jesus tinha, ele se lembrava de cada um de nós. Por causa dele, por causa dela, eu vou aguentar. Eu preciso passar por isso. O sangue tinha que ser derramado totalmente. Jesus ficou 6 horas na cruz. Só um evangelista fala sobre isso. Os outros evangelistas dão a impressão que ele ficou 3 horas. Foram 6, das 9 às 3 da tarde. Acho que Lucas fala sobre isso. Por isso que eu estou fazendo esses 3 evangelhos, 4 evangelhos em um. Você junta as histórias, e o que um não falou, o outro fala. O que o outro não falou, aquele fala. E juntando, fica perfeito. Fica lindo, fica maravilhoso. Você não precisa ler um, depois ler o outro, aí você já esqueceu o que você leu lá, e você tem que voltar lá de novo. Eu estou juntando eles num só. Eu vou colocar eles separados também, para ninguém falar que eu estou fazendo algo. Meu Deus, olha o que ele está fazendo. Jesus amado, está profanando a Bíblia. Não estou profanando nada não. Vou deixar os textos separados lá. Se você quiser continuar lendo ele separado, continua lendo. Depois eu coloco ele junto, embaixo, para você fazer uma comparação e para você poder ler ele de uma vez só, completo agora, com a visão dos 4 evangelistas, ou 3, ou 2. Tem casos que acontece isso. Mas que maravilha que é isso. Que maravilha. 6 horas na cruz. Você pensa que foram essas 6 horas que Jesus sofreu lá na cruz? O sofrimento de Jesus na cruz não foi ter ficado 6 horas lá, não. Sabe qual foi o sofrimento de Jesus? Eu vou falar para você. Foi por causa dos nossos pecados estarem sobre ele. O esgoto da humanidade foi jogado sobre Jesus na cruz. O esgoto da humanidade. Quantos banhos você tomaria se você entrasse no esgoto? Caísse no esgoto? Para você falar, agora eu estou limpo. Quantos banhos você tomaria? Tem gente que passaria o resto da vida tomando banho. Entraria numa piscina e não sairia mais. Por causa dos nossos pecados sobre ele. Eu não sei quem chegou hoje de manhã aqui, umas 8h30, estava tudo escuro, deu um apagão aqui na igreja. Voltou umas 9 horas. Houve um apagão entre Jesus e Deus Pai, durante essas 6 horas. Por causa do nosso pecado que estava sobre ele. Deus é santo e ele não comunga com pecado. A maior dor de Jesus foi ter ficado sem comunhão com o Pai durante essas 6 horas. Uma das expressões de Jesus na cruz foi: Pai, por que me abandonaste? Nós não fazemos ideia do que essa expressão de Jesus significa e significou para ele. Pai, por que me abandonaste? Jesus quase não foi para a cruz por causa disso. Quando ele falou: Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Não era o sofrimento que ele ia ter na cruz por nossa causa. Muitos se enganam com isso. É porque ele ia ficar um período sem comunhão com o Pai. Isso para Jesus foi a pior de todas as coisas que ele teve que passar. Ficar sem comunhão com o Pai. Pai, parece que ele estava procurando o Pai. Onde o Senhor está, Pai? Eu preciso falar com o Senhor, Pai. Pai, não me abandona, Pai.
Jesus não sabia o que era isso, ele nunca tinha experimentado o que era isso. E ele teve que experimentar para nos salvar. Cortou a luz, cortou a comunicação. Que nem aconteceu com Adão e Eva no paraíso, quando ele pecou. Adão correu, se escondeu de Deus Pai. Deus Pai foi lá procurar Adão. Adão, cadê você, Adão? O que aconteceu? Você está fugindo de mim por quê? Pecado. O pecado estava sobre Jesus na cruz. E o Pai não podia ter comunhão com o pecado. Não existe comunhão entre a santidade e o pecado. Tem que haver santidade em nós para termos comunhão com Deus, o Pai. Uau! O que nós estudamos o ano passado todo até sábado retrasado? Sobre o quê? Santificação. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor, porque o Senhor é santo. 3 vezes santo, 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 santo. Você acha que nós vamos para o céu assim, do jeito que nós estamos? Tem que acabar com esse corpo aqui, ó. Eliminar esse corpo. Deus tem preparado um corpo novo, incorruptível, sem pecado. Por isso a Bíblia diz que sangue, essa carne e esse sangue não herdarão o reino dos céus. Porque tem pecado aqui. O pecado corre nas nossas veias. O que seria de nós se não for o sangue de Jesus? Então é por isso que Jesus está falando aqui: a nova aliança no meu sangue. Esqueçam aquela aliança feita com Moisés lá na saída do Êxodo. Esqueçam o tabernáculo. Esqueçam o templo. Uau! Vocês estão de brincadeira, né? Jesus estava brincando com eles, né? Jesus estava brincando com eles, né? Durante quantos e quantos anos eles viveram isso? Agora chega alguém e fala: para com isso. Eles não entenderam e não pararam. Tanto é que no ano 70, Deus teve que mandar lá um exército para destruir o templo, para que parassem os sacrifícios, porque não havia mais necessidade de sacrifício de cabrito, de cordeiro, porque o cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado. O problema do pecado do homem tinha sido resolvido de uma vez por todas. Bastava o homem aceitar isso e pronto. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Está claro isso, irmãos? Hebreus está explicando para nós. Vamos lá, o último texto. Hebreus 9, 6 a 22. Ora, depois de tudo isso assim preparado, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora esses, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até que o tempo oportuno de reforma. Jesus chegou para reformar tudo isso. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Que tabernáculo é esse? Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo. Não pelo sangue de bodes e de bezerras, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santuário uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.
Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, sem mancha, sem pecado a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão do transgressor, que havia sob a primeira aliança, aqueles que têm sido chamados recebam a promessa da aliança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do que o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive quem o fez o testamento. Jesus fez o testamento da nova aliança, quando ele estava vivo ainda. Ele falou, mas eu vou morrer. Depois que eu morrer, entra em vigor a nova aliança, que eu estou falando para vocês. Por isso que era para se fazer isso em memória de Jesus. Para se lembrar quando ele estava vivo e ele fez o testamento, o Novo Testamento. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei ao povo, pegou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Em memória de mim. Ficou mais fácil entender agora? A Santa Ceia? Quando você pega o pão, come ele, e quando você toma o sangue, o suco de uva, e lembra do sangue de Jesus, ficou mais fácil? Eu me lembro quando eu era da outra religião, eles faziam um pãozinho assim, que era um negócio tão fininho que você punha na língua, e falava assim, não pode morder, tem que deixar ele dissolver na língua. Deus me convenceu o contrário, eu tenho que pegar um pedacinho de pão e tenho que morder ele, para lembrar o sofrimento de Jesus por mim, quando ele deu o seu corpo. Mordendo, eu vou saber que ele foi moído pelas minhas iniquidades, por causa das minhas iniquidades, é o que diz Isaías. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, para que pudesse verter o sangue dele, para nos salvar. Olhando nós para ele, beleza nenhuma víamos para que o desejássemos. Por quê? Porque ele tinha se despido da sua majestade. Mas ele voltou para a direita do Pai e se vestiu de majestade novamente. Agora, quando eu ver Jesus, eu vou vê-lo em majestade e glória. Toda beleza que pode existir em alguém vai estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não vai existir ninguém e nada mais belo, mais glorioso, mais majestoso do que nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele agora se vestiu novamente de majestade. Oh, aleluia! Torneracípia prodafa. Tome para si esta palavra, porque ela é para você nesta manhã. Toclemache, vratsetila barra. Guarde na tua memória, porque ainda no céu você vai se lembrar disso. Gedai-me raça, brut sevele de mexer. Saia por aí e proclame esta verdade, porque o mundo não conhece o que você conhece. Naimi bulatu flepselai. Ninguém vai entrar na minha presença se não entender esse mistério maravilhoso. Oh, Pai, Hashlavas, dê glória a Deus, porque a luz do céu veio para a sua mente e seu coração, e você entendeu, e você vive essa verdade para a glória de Deus. Diga aleluia, meu irmão, diga glória a Deus, fique em pé, dê uma salva de palmas para Jesus.